Olha só que maneiro, gente! Estamos começando a apostila 3. Ela marca a metade do primeiro ano. Puxa vida, quanta coisa a gente já fez, né? E quantas a gente vai fazer ainda. Muito bom! Para começarmos, vamos lá para a página 10. Você assistiu ao vídeo do bichinho da maçã contando a historinha Cada um mora onde pode? É porque o nosso assunto agora vai ser sobre casas. E a gente vai conhecer uma porção de casas diferentes das nossas. Aqui na página 10, para a gente começar, tem essa foto de uma casa feita com tijolos. Ela não tem cimento grudando um tijolo no outro, eles são grudados com barro, com argila molinha. Então a casa é toda construída com tijolo grande, a janelinha e a porta são de madeira e o telhado é feito com um tipo de palha, um tipo de matinho chamado sapé. A segunda casa que mostra é muito interessante, porque ela é toda feita de gelo. Você sabe o nome dela? Iglu, muito bem. Iglu é uma casinha feita com neve que protege do friozão o pessoal que mora nesses lugares gelados. Olha a foto. Lá atrás não tem nada, não tem árvores, não tem nada. Deve estar um vento horrível. Olha a roupa do moço como é bem caprichada, bem grossa. E o mais interessante é que, apesar de ser feita de gelo, lá dentro fica quentinho e confortável. Então, as pessoas podem morar nesses lugares que são muito difíceis. Na página 11, nós temos a foto de um prédio onde moram muitas pessoas. São várias casas juntas, são vários apartamentos. Nós temos várias crianças da nossa turma que moram em apartamento e outras que moram em casa. Então, este prédio fica numa cidade chamada Arandu, em São Paulo, e a foto foi tirada em 2018. Foi o que eu li na legenda. Você viu também isso? E a última foto mostra uma casa de madeira que foi construída lá no município de Alvorada, no Tocantins, um lugar lá para o meião do Brasil, subindo lá para perto da Amazônia. E casinha de madeira é interessante porque a gente tem aqui na nossa cidade também. Na nossa região é comum. Casa de madeira lá do Tocantins. Virando para a página 12, a gente vai ver outros tipos de casa. E eu vou pedir para você já deixar preparado o lápis de cor, que nós vamos pintar algumas palavras. A primeira foto mostra uma casa térrea. O que é uma casa térrea? É uma casa que não tem segundo andar, não tem escada para subir para lugar nenhum, ela é toda no nível do chão. Então, essa casa térrea é lá de São Paulo. Vamos ler o que está escrito? Muitas pessoas vivem em apartamentos, outras vivem em casas, que podem ser grandes ou pequenas. Você reparou que tem duas palavras destacadas que estão bem pretinhas? Apartamentos e casas. Então já pinta essas duas palavras para mim. Você vai ver que aparecem duas fotos de casas térreas que eu coloquei aqui para a gente ver. Uma é essa cinza e a outra é essa de baixo, meio marronzinha, que é de madeira e é uma casa térrea. Na parte do meio do nosso slide tem a foto de um edifício, um prédio de apartamentos. E por fim, eu coloquei uma casa que chama sobrado para a gente ver a diferença da casa térrea. O sobrado tem um andar de cima. Tá dando para ver bem aí, não tá? Então, quando é assim de dois andares, a gente chama de sobrado. Quando não é, a gente chama de casa térrea. Se a pessoa mora num lugar perto de rios ou que pode encher de água, o melhor é ter uma casa bem preparada. E as palafitas, essas casas que têm essas pernonas grandes aí, são ideais, porque como elas são altas, a água não consegue chegar na casa. Tá vendo que essa foto que tem na nossa apostila, a pessoa tem até um barco? A garagem dela, ao invés de ter um carro como a nossa, tem um barco, não é interessante? Eu coloquei mais duas fotos, inclusive desse conjunto colorido aí. As palafitas são bem coloridonas. Reparou como essas madeiras que fazem o suporte da casa são bem altas?
E tem que ser bem forte também, né? Bem legal. E o pessoal que mora na floresta faz o quê? Vai numa loja de material de construção? Claro que não. Usa os recursos da natureza. Os indígenas são ótimos em aproveitar os recursos da natureza. Repare essa foto que tem na apostila. Mostra uma oca, uma moradia indígena bem grande, onde moram muitas pessoas, mas só tem uma portinha. Reparou nisso? E nada de janela. Ela foi toda feita com madeira e palha. E a palha é bem juntinha uma da outra para que a chuva não passe e molhe as pessoas lá dentro. Assim eles ficam protegidos. As fotos que eu coloquei mostram uma casinha menor de índio, uma oca, e dá para a gente ver que eles foram colocando várias camadas de palha para ficar bem segura, bem protegida. A casinha do meio já usa bambu, usa pedaços de madeira e também o telhado feito de palha. E a última, nós temos uma parecida lá no museu. Assim que der, a gente vai lá fazer uma visita. É a casa subterrânea. Eles cavam um buraco fundo, fazem um telhado, uma escadinha para poder chegar lá embaixo, e eles moram dentro desse buraco. E lá eles estão protegidos de vento forte e da chuva por causa do telhado. E eles colocam a fogueira, os potes que eles precisam, todos os objetos deles lá dentro. A casa de verdade não tem esse buraco na frente, só em cima. Essa ilustração é só para a gente ver como é lá dentro. Em alguns lugares, as pessoas não têm condição de fazer uma casa segura. Então, eles constroem uma casinha com o que eles encontram. Pode ser tábua, pedaço de telha, lona plástica, vários materiais diferentes. E essas casas, que são bem fraquinhas e inseguras, são chamadas de barracos. Às vezes, o vento um pouco mais forte ou a chuva derruba, e também é muito fácil de pegar fogo. Repara então essas fotos de barracos construídos com vários tipos de materiais que a gente tem aí. As últimas fotos da página 13 mostram moradias móveis, tipos de habitação que a gente pode levar para outros lugares. É o caso do trailer, que é uma casa sobre rodas, e essa tenda de pano, que é muito comum no deserto de Gobi, lá na Mongólia, um lugar bem, bem longe daqui. O que acontece? Se eles precisam se mudar, é só engatar o carro no trailer e vai puxando para outro lugar que eles querem morar. É o mesmo caso da tenda. Desmonta, desmancha a tenda, arruma todas as coisas, vai para outro lugar, monta de novo e está com a casa feita. Eu coloquei duas imagens que mostram como é o interior do trailer e o interior da tenda. Dá para a gente ver a parte de dentro como parece mesmo com uma casa. Tem coisas que tem na nossa casa também. E aqui do lado eu coloquei o iglu, porque é uma moradia temporária. Ninguém vive a vida toda dentro de um iglu, né? Eles constroem um iglu para morar por um certo tempo. E depois eles se mudam, ou abandonam, ou ele derrete, seja lá qual for o caso. Então, o iglu é uma moradia temporária. Ela dura durante determinado tempo, depois as pessoas têm que deixar. Preparados para a gente fazer as atividades da página 14? Ótimo! Então vamos lá. O número 1, a gente já foi fazendo enquanto a gente conversava sobre as moradias. Nós pintamos o nome das moradias que foram citadas, que foram faladas no texto. O número 2 pergunta: qual é mesmo o nome daquela casa feita de gelo? É chuchu? Não, é bidu. Como é que é? Ah, iglu. Ó, então você usa a vogal i e o glu. Como é que a gente faz esse glu? G-L-U, iglu. Escreve então bonitinho aí. O número 3 pede para a gente pintar as plaquinhas das casas que não foram faladas lá no texto, nas moradias que a gente não conversou. Então vamos ler o que diz a primeira placa. Casa de palha. A gente viu casa de palha? Viu, casa dos índios, né? Feita com palha. Beleza.
Palafita. Nós vimos palafita? Vimos. São aquelas casas que têm pernas compridas para quando encher ali o riozinho, não chegar a água até a casa. Casa de pedra, é a terceira plaquinha. A gente falou alguma coisa de casa de pedra? Não, né? Vocês se lembram que lá no museu tem uma casa de pedra lindíssima? Ah, e é a minha preferida lá. Pinta a plaquinha Casa de Pedra, porque nós não falamos sobre ela no texto. Na linha do meio aparece a palavra barraco. Nós falamos sobre barraco? Claro, são aquelas casinhas construídas com restos de materiais, pedaços de plástico que as pessoas encontram, não é? Tenda de pano, a gente falou? Falou, nós até vimos como é por dentro, é bem bacana. Casa de madeira. A gente falou sobre casas que usam madeira na construção, mas nós não falamos de uma casa toda construída em madeira. Então, nós vamos pintar a plaquinha Casa de Madeira. Nós falamos sobre apartamento? Falamos, logo no comecinho, que tem pessoas que moram em apartamentos e outras que moram em casas. E por último, a gente falou sobre sobrado? Eu mostrei a foto para a gente saber a diferença entre sobrado e casa térrea, mas a gente não estudou o sobrado ali no texto, não é verdade? Então pode pintar essa plaquinha também. A atividade 4 e a 5 depende da sua resposta. Marca um X, assinale o tipo de moradia em que você vive. É casa? É palafita? É apartamento? Ou é outro tipo que a gente não falou? E o 5. Que materiais foram usados para construir sua casa? Será que usaram tijolo, pano, palha, pedra, bambu, madeira, barro, telha? Se tiver dúvida, pergunta para alguém aí de casa, tá? Na página 15 tem um espaço para você desenhar a sua moradia. Como é que é o lugar onde você mora? Quem olha lá de fora vê como a sua casa ou o seu prédio. Dá uma olhada lá se você não lembra dos detalhes, veja a cor, veja quantas janelas ou em que andar que você mora e procura fazer um desenho bem caprichado aí, tá bom? Para a gente terminar a atividade, tchan, 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 desenha ou cola uma imagem de uma casa, de uma moradia bem diferente da que você mora, e escreve embaixo alguns materiais que são usados para construir essa casa aí. Beleza? Capricha, hein? E para a gente encerrar a aulinha de hoje, eu coloquei as 3 casinhas mais famosas das historinhas. De quem são essas casas? A casa de palha, a casa de madeira e a casa de tijolos. Tá lembrado? Tá lembrada? Quem é que mora nelas? Os 3 patinhos. Não? Os 3 potrinhos. Ai, ai, ai. Os 3 porquinhos. Ai, que cabeça de pudim. Os 3 porquinhos. E com esses bonitinhos dançando por aí, eu vou dando um tchauzinho e até amanhã, meu povo. Super beijo!